Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. Jesus pode mudar minha história. O livro de Filemon, um dos mais curtos das Escrituras, conta a história de Onésimo. Contudo, podemos dizer que, de modo geral, esse livro apresenta a condição do homem como um todo e está na Bíblia como um propósito definido, pois nele cada palavra tem importância. Onésimo era escravo. Na estrutura social, era alguém cheio de deveres e sem direitos, que devia sustentar todo o sistema de seus senhores e viver para fazer o que os outros mandavam, não o que desejava. Um escravo não vive para construir sua vida, e sim a dos outros e realizar o sonho deles. Sua instrução não é importante, pois quanto menos souber, melhor. Não tem hora para dormir, apenas para levantar e começar novamente a rotina exaustiva de trabalho até que um dia adoeça ou morra. Mas como a máquina social não pode parar, quando isso ocorre, seu senhor vai até o mercado para comprar outra mercadoria e substituí-lo, mantendo assim o ciclo interminável de exploração, domínio e sofrimento. Do ponto de vista espiritual, essa é a condição do ser humano. Um escravo que vive sob o domínio do pecado e alheio ao propósito de Deus. Como escravo que era e desgostoso com sua situação, é possível que Onésimo tenha roubado seu senhor para fugir, confrontar com o versículo 18. Como ladrão, foi preso, e na prisão em que foi colocado, encontrou-se com o apóstolo Paulo. Foi ali, por meio do apóstolo, que o evangelho brilhou para ele. Paulo pôde contar-lhe coisas que nunca ouvira nem imaginara. Ele recebeu uma visão superior do significado da vida e que Deus tinha um plano no qual ele sempre esteve inserido. O evangelho o alcançou e, comovido com a história de amor que ouviu, com o coração quebrantado, ele recebeu Jesus como seu Salvador e verdadeiro Senhor. O Espírito, que tem como função procurar o homem e iluminá-lo, teve êxito e a história de Onésimo foi completamente mudada. Toda vez que alguém é encontrado por Jesus, pelo menos 4 coisas importantes acontecem. O errante encontra o lar, versículos do 15 ao 17. O inútil torna-se útil para Deus, versículo 11. O homem danificado em seu caráter é mudado pela ação transformadora do Espírito Santo e o escravo é liberto alforriado, Colossenses capítulo 4, versículos do 8 ao 9. Vejamos estes versículos. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículos do 12 ao 13 e o versículo 19. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus muda nossa história para melhor. Louvado seja Deus.